Resumo do livro Foco na Carreira: Como se destacar e ser bem-sucedida, de Fiona Elsa Dent e Vicky Holton. Um livro para auxiliar trabalhadoras e empreendedoras a planejarem sua trajetória. Foco na Carreira: Como se destacar e ser bem-sucedida foi escrito com base nos anseios e nos relatos de 1.400 mulheres e aborda a dinâmica de situações boas e ruins do cotidiano destas, compilando exemplos do que fazer para alcançar o sucesso nos âmbitos pessoal e profissional. A partir das dificuldades impostas às mulheres no mundo atual, saturado de tecnologia, controlador e machista, as autoras Fiona Elsa Dent e Vicky Holton propõem, ao longo de 10 capítulos, práticas reflexivas, com o intuito de contextualizá-las a partir dos papéis que representaram e representam no mundo do trabalho. No primeiro capítulo, visando a cooperar para que mulheres descubram pontos cruciais que resultem em melhores chances de promoção, as autoras organizam uma auditoria de competências e qualidades, distribuídas em 4 frentes: pessoal, relacionamento, estratégico e carreira. Essas frentes são desenvolvidas em tópicos-chave, que estão abertos à avaliação da leitora, num processo que a encoraja a considerar a formatação de um caminho próprio em consonância à realidade que as cerca. Dent e Holton apresentam ainda um exercício de autoanálise e auditoria de carreira, no qual 5 perguntas se desdobram em ponderações e atividades de fácil aplicação. Quem sou eu? Instiga uma reflexão sobre como ter uma medida mais justa sobre si mesma e permite um domínio dos rumos a se tomar, seja na esfera pessoal ou na profissional. Descobrir valores pessoais que correspondem à ordem cultural em que está inserida é de grande importância para as decisões profissionais de uma mulher. A criação de um currículo pessoal, a análise de personalidade e a avaliação de felicidade completam a etapa. O que consegui até agora? Encoraja a leitora a recapitular eventos de grande êxito no passado, a fim de fazê-la resgatar competências deixadas de lado. Feedback apreciativo e melhores momentos são exercícios fundamentais para encontrar respostas para essa pergunta, assim como a linha do tempo em que a mulher deve refletir sobre o seu percalço, traçando um paralelo entre os eventos e a sua personalidade. Em Quem Me Apoia, é a partir de um mapa de networking que você separa o joio do trigo e oficializa sua base de apoio para uma carreira vitoriosa. O feedback de outros ensina a estar aberta a mudanças e a se desenvolver com outros membros da sua rede. Ao perguntar-se o que procuro no meu trabalho, o primeiro passo para um futuro mais feliz no que concerne à vida profissional é dado com o estabelecimento de critérios e de padrões a seguir para adentrar uma empresa. As 8 âncoras de carreira propostas por Edgar Schein são ferramentas para tal propósito. Estar inserida em uma empresa que preza por segurança e seja contrária a cortes é um dos exemplos de âncora. Já o exercício nomeado IC propõe a leitora a listar o que seria o emprego ideal. Mas não basta idealizar, é preciso ponderar sobre os meios pelos quais é possível alcançar esse emprego. Uma qualificação pode ser a chave para abrir as portas da empresa que você tanto sonhou trabalhar, ou do cargo que você tanto almejou conquistar. Como vou realizar meus sonhos e ambições? É a última pergunta, e a análise SWOT oferece uma resposta possível, que consiste em um balanço crítico efetuado com base em 4 princípios: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No segundo capítulo, destaca-se que os perfis de mulheres entrevistadas variam em setores, ocupações, idades, composição familiar e nacionalidade.
mas é comum a todas o que se convencionou chamar de síndrome do impostor, além de obstáculos externos como machismo ou discriminação por idade. As experiências descritas podem ser resumidas em multiplicadores e descarriladores. Multitalentos, flexibilidade, tenacidade, entusiasmo, determinação e planejamento de carreira são multiplicadores essenciais para o progresso profissional. Estes ainda incluem obter e manter relações favoráveis, dentre as quais a influência da mentoria é crucial. Já os descarriladores mais citados envolvem a falta de suporte familiar, chefes ruins, estagnação e dissonância de valores. O capítulo termina oferecendo estratégias sobre como lidar com descarriladores e dilemas, com direcionamento para a tomada de responsabilidade, sem esquecer questões de gênero. O terceiro capítulo apresenta um quadro para auxiliar a leitora em sua jornada de desenvolvimento profissional. Ele é subdividido em 4 partes autônomas. 1. Sobre sua vida. 2. Sobre sua carreira. 3. Escolhas de carreira que você pode encontrar. 4. Os desafios de carreira enfrentados pelas mulheres e as formas de superá-los. Nesse capítulo, a pertinência da tomada de responsabilidades e da assunção de riscos é sempre ressaltada. Aqui também se menciona o risco de uma zona sem agradecimentos, que pode minar a confiança da profissional. No âmbito pessoal, como você administra seu tempo? Uma vida equilibrada é condição para uma boa carreira. Calcular a organização da sua vida para torná-la menos estressante pode ser muito frutífero. As autoras sugerem 2 mapas, um atual e outro ideal. As leitoras podem adaptar os mapas à sua maneira a partir de modelos oferecidos. Dent e Holton constataram que, ainda com o advento das novas tecnologias, os momentos de lazer tornaram-se apenas mais uma extensão do trabalho. A partir disso, expõem relatos de trabalhadoras e indicam possíveis soluções para esse dilema. Ao fim desse capítulo, no índice Recursos para a Carreira, as autoras oferecem caminhos para que a leitora encontre informações pertinentes à área que pretende seguir. Cada área exige uma habilidade ou qualidade específica. Por isso, no 4º capítulo, são listados quadrantes com as habilidades e as qualidades que podem contribuir para o sucesso de mulheres no mercado de trabalho. Tendo como parâmetro a auditoria de competências e habilidades, as autoras trabalham com as competências-chave presentes no livro, desenvolvendo cada uma de forma detalhada. O 5º capítulo trabalha com 9 habilidades e qualidades de âmbito pessoal. Elas servem como palavras-chave para transformações positivas no cotidiano e, consequentemente, na carreira de mulheres trabalhadoras e empreendedoras. A autoconfiança é posta em primeiro plano em termos de importância. Como manter a confiança em situações que exigem muito de você? Em quais condições você se sente pouco confiante? No livro encontra-se um passo a passo de como estabelecer a confiança. E incentivar-se é um dos princípios pelo qual se consegue alcançá-la. A proatividade é outra característica muito benquista. Ao desenvolvê-la, você provavelmente terá dado um salto de qualidade enquanto funcionária de uma instituição que valoriza o espírito de liderança. Uma pessoa proativa tende a ser considerada peça importante no desenvolvimento de uma empresa e recebe, geralmente, atributos positivos. Foco em resultado, flexibilidade, colaboração, autocrença, consciência emocional, lidar com ambiguidades e articulação são as outras habilidades e qualidades analisadas minuciosamente pelas autoras. Dedicado às habilidades e às qualidades de relacionamento, o capítulo 6 esclarece a importância de ter uma boa dinâmica comunicacional. Fazer uso efetivo desta faculdade
é o que as autoras apontam como uma das soluções para as profissionais que buscam progredir dentro da organização em que trabalham. As habilidades e as qualidades servem como uma demonstração de técnicas de comunicação e estão agrupadas em 6 tópicos. Fundamentais em qualquer empresa, as habilidades interpessoais são formadas por uma soma de capacidades distintas que confluem para práticas de interação. As autoras destacam as de maior relevância. Ouvir, a principal dentre elas, exige atenção, compreensão e consideração da importância do outro para o seu trabalho. Outras são interrogatório inteligente, comunicação não verbal e ter consciência social. O desenvolvimento de pessoas, um dos 6 aspectos apresentados pelas autoras, é bastante relevante. Mulheres com esse perfil possuem grandes chances de se tornarem líderes. Motivar o outro, construção de relacionamento, trabalho em equipe e lidar com conflitos são outras das habilidades apontadas como necessárias. O 7º capítulo aborda competências estratégicas, inatas a determinados perfis e conquistadas arduamente por outros. Essas são características inegavelmente essenciais. A influência é a primeira destacada, arquitetada na troca, no diálogo e no bom uso das linguagens. Essa habilidade se dá, por exemplo, na constituição de uma presença carismática, original e convincente dentro de uma conjuntura. Saber lidar com pessoas e colocá-las do seu lado de modo inclusivo é sinal de que você está trabalhando bem esse ponto. Lidar com mudanças é fundamental e demanda predisposição e equilíbrio emocional. Uma profissional adaptável deve ser igualmente capaz de induzir sua equipe rumo ao novo e de esclarecer com precisão as atitudes necessárias para alcançar esse objetivo, assim como expor os benefícios que essas ações podem trazer a curto, médio e longo prazos também é indispensável. Em qualquer instância, uma mudança bem planejada é bem-vinda. Outras habilidades requisitadas são solução de problemas, determinação, inspiração, inovação e liderança. No setor de carreira, discorrido no capítulo 8, Dent e Holton dão 7 exemplos para descomplicar o atribulado mundo do trabalho. A resiliência é a típica qualidade de quem tem a destreza de contornar dificuldades de toda ordem e se manter em progresso. Portanto, suplantar os diversos percalços que a vida proporciona a uma mulher, como quando esta cumpre funções familiares que lhe são outorgadas, é sinal de resistência. Em harmonia com a resiliência, pode-se citar ainda a determinação. A importância de ser determinada é demarcada por trechos de entrevistas concedidas às autoras. Neles, encontramos a dimensão conferida a essa propriedade. Relatos de como seguir em frente e focada. Reconsiderações e mudanças de planos no passo a passo até o seu alvo são maneiras de não desistir. As autoras alertam: não prometa a si mesma o impossível. O capítulo ainda traz mais 5 habilidades: trabalho em networking, gerenciamento de impressão, ambição, consciência empresarial e habilidades técnicas. Você precisa agir. Esteja sempre atenta. Não espere que sua carreira seja construída apenas pela sorte, embora seja possível contar com ela às vezes. No capítulo 9, Dent e Holton incentivam a leitora a colocar em prática tudo o que aprendeu. Segundo as autoras, 2 aspectos dominantes atuam no direcionamento de carreira da mulher, e são eles: tome uma atitude. Não hesite em desempenhar novos papéis, desafie-se. Você só saberá se pode dar conta de um cargo alto se tentar. Ficar ou sair de uma empresa é o segundo aspecto trabalhado.
Elas apontam ser imprescindível colocar na balança os benefícios e as desvantagens reais que a empresa oferece para permanecer nela. No entanto, as autoras atentam para o comodismo, o medo e a falta de confiança como fatores recorrentes para que mulheres não ousem sair de uma companhia. As escritoras fornecem um catálogo com profissionais, grupos e mídias que cuidam em positivar carreiras. 1. Coach, aquele que auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional. O co-coaching é um serviço de ajuda compartilhada alternativa para quem não pode contratar um exclusivo. 2. Mentor, mentora. É uma pessoa habilitada e versada em sua área de atuação. 3. Modelo. Além de uma fonte de inspiração, é ter como exemplo mulheres, referência em sua área. 4. Apoiador, apoiadora. Esta é a pessoa que percebe as suas aptidões, indicando-lhe para cargos, uma vez que ser reconhecida é o que todos almejam. 5. Grupos de apoio ao aprendizado. São grupos formados para atender interesses em comum a profissionais. Neles, a troca de experiências e resolução de problemas ligados ao campo de atuação de cada um. 6. Outras redes. Mídias sociais, livros e demais tipos de ajuda complementam o catálogo. O 10º e último capítulo do livro tem como cerne a mulher no mercado de trabalho contemporâneo e oferece à leitora um panorama histórico e informativo sobre marcos e conquistas femininas focado no período que se estende dos anos 1970 até os dias atuais. Personalidades como Eleanor MacDonald, responsável pela instauração do Women in Management em 1969, e Helena Morrissey, que instituiu em 2010 o 30% Club, visando a otimizar o percentual de mulheres em cargos de prestígio, são alguns dos exemplos de avanços nesse âmbito. Ressalta-se que ainda em nossos dias, a escassez de mulheres ocupando cargos mais elevados é a regra. Muitas áreas e empresas engatinham no que se refere à inclusão de mulheres, e ser uma mãe potencial ainda é um empecilho para maiores conquistas. Muitas áreas e empresas engatinham no que se refere à inclusão de mulheres, e ser uma mãe em potencial ainda é um empecilho para maiores conquistas. Entretanto, embora muito tenha que ser feito em termos de igualdade de gênero, o progresso é perceptível, ao passo que ações afirmativas são aplicadas. Para além do já mencionado, o último capítulo contempla a atenção recente às mulheres na mídia, desde filmes até documentários relacionados ao mundo do trabalho feminino. O capítulo se encerra com uma lista de dicas e fatores-chave para o sucesso profissional voltado às trabalhadoras e às empreendedoras. Em suma, Fiona Elsa Dent e Vic Holton apresentam neste livro uma visão ampla da realidade do mercado de trabalho para as mulheres, apoiadas em pesquisas que abrangem áreas, faixas etárias e cargos distintos. Com uma proposta analítica de coaching baseada em pesquisas, o livro apresenta em cada capítulo diversos exercícios, tabelas para registros de cunho pessoal, dicas de materiais para aperfeiçoamento, simulados de questionários, assim como links para pesquisas de desenvolvimento profissional dirigido. O propósito desta obra, segundo as autoras, é o de auxiliar, oferecendo recursos práticos para várias etapas da vida e da carreira, de tal forma que empodere seu público-alvo. Leitoras determinadas a construir uma trajetória de sucesso.